Fala aí galera, beleza? Aviadores e aeronautas para vocês aí. E hoje a gente está começando a aula número 2 do curso de Teoria de Voo dentro desta janela de piloto privado de avião. E nesta aula nós vamos trazer aí noções de física básica, tá bom? Então é um pouco necessário aí conhecer física dentro do escopo que a ANAC entende, né, que é necessário para ser piloto privado de avião. Então, a parte inicial aí do curso de teoria de voo, ele vai trazer um pouco de física, um pouco de mecânica dos fluidos, e aí vai introduzindo aerodinâmica até entrar lá em teoria de voo, tá bom? Então, eu vou começar a aula aqui para vocês de noções de física básica. E nós vamos começar falando aqui sobre aerodinâmica primeiramente, tá? A aerodinâmica é a ciência que estuda a interação entre o ar atmosférico e os corpos. Então nós temos aqui, por exemplo, um escoamento na corrente livre, né, um escoamento do ar. Temos aqui a parte laminar, a parte turbulenta e a camada de transição, que do ponto de vista de estudo é a mais complexa. E esse estudo aqui a respeito do escoamento dos fluidos é chamado de mecânica dos fluidos apenas, né? Quando o estudo do escoamento é chamado de mecânica dos fluidos. E aqui nós temos um sólido, né, com um ensaio de esforços aqui, né, uma representação computacional de esforços, e o estudo desses sólidos, apenas dos esforços que estão sendo inseridos nele, é a mecânica dos sólidos. E aí se você pegar um sólido sem esforço nenhum e aplicar o fluido, existe uma interação entre o ar, né, atmosférico e esse sólido. E essa interação aí vai compor um estudo que é chamado de aerodinâmica, tá bom? Então a aerodinâmica é a ciência que estuda a interação entre o ar atmosférico e os corpos que vão estar aí na atmosfera, beleza? Primeiro conceito da aula de aerodinâmica já vimos, e agora nós vamos ver o que é teoria de voo. Afinal, o curso é aerodinâmica e teoria de voo, né, pelo livro do Jorge Roma, que nós vamos usar de base. E a teoria de voo, o que é? É a aplicação da aerodinâmica, ou seja, a aplicação da interação sólido, né, algum corpo sólido e ar atmosférico, para projetar e operar uma aeronave. Então a gente vê uma aeronave fazendo uma curva bonita aí nesse GIF que eu coloquei, e o escoamento de ar no entorno das partes da aeronave, ele vai produzir forças, tá bom? Sustentação, arrasto, resultante aerodinâmica, vai ter ângulo de downwash, vai ter vorticidade, enfim, vários fatores, né, além de forças e escoamentos com outros caráteres, e isso daí vai possibilitar o voo e o controle do voo, né? Para você subir, descer, pousar, decolar, voar reto nivelado, voar planado, executar curva, manobrar o avião. Tudo isso daí vai depender da maneira de como está sendo controlada, né, os esforços que a aerodinâmica cria na aeronave. Então, isso é a teoria de voo, é a aplicação dos conceitos de aerodinâmica para projetar e conseguir operar as aeronaves. Então, terminamos aí a parte introdutória conceitual. Agora nós vamos falar de unidade de medidas padrão na aviação, tá bom? Na aviação existem unidades de medição padrão de comprimento e velocidade. Então, nós vamos falar primeiramente do comprimento, que é uma grandeza escalar, ou seja, não tem direção e sentido. Ela só tem um comprimento, não tem módulo também, nem direção e sentido. E a respeito das grandezas escalares de comprimento, tá? Muito importante para a aviação aí, o pé, né? O pé, ele é muito utilizado para medições de comprimento na vertical, então eu estou a 1000 pés de altura, estou a 2000 pés de altura. Quando você quer falar de altitude e altura, você vai usar o pé. Lembrando que um pé vale 30,48 centímetros ou 0,3048 metros, é a mesma coisa. A milha terrestre está representada pelas letras ST. Uma milha terrestre é 1.609 metros ou 1,609 quilômetros e vai ser mais destinada aí a medições de comprimento na horizontal. Ou seja, a distância entre dois aeroportos, por exemplo, ela pode ser dita em milhas, mas normalmente vai ser dita em milha náutica, né? Milha náutica é a unidade que eu vejo como mais utilizada aí na aviação. E uma milha náutica equivale a 1.852 metros ou 1,852 quilômetros. E também, assim como a milha terrestre, né, a milha náutica é representada pelas letras NM, né, Nautical Miles, e também mede comprimento horizontal, como a distância entre dois aeroportos, né? Então a gente vai ver, na maioria das vezes aqui, a milha náutica para as distâncias horizontais e o pé para as distâncias de comprimento vertical aí.
Então, falamos do primeiro conceito aí a respeito de comprimento e agora nós vamos falar das unidades de medição de velocidade, tá? Velocidade. A velocidade é uma grandeza vetorial, porque ela possui intensidade, sentido e direção. Essas três coisas que vão classificar se é uma grandeza vetorial ou não. E a velocidade, ela pode ser estabelecida em pés por minuto, tá? Lembrando que um pé por minuto é 0,3048 metros por minuto, né? Um pé por minuto. E ela vai ser uma distância de medição de velocidade vertical, né? O instrumento CLIMB da aeronave, né? Ou VSI, né? Vertical Speed Indicator, ele vai dar as medições de velocidade vertical. Então, a razão de subida e a razão de descida é feita na medição de pés, tá bom? Por minuto. Pés por minuto, primeira aí unidade de velocidade, a grandeza vetorial, para medições na vertical. Agora, a segunda unidade de medição é a milha por hora, tá bom? A milha por hora ela é destinada para medições de velocidade na horizontal, ou seja, uma distância que você percorreu em um determinado tempo. Então, uma milha por hora é 1,609 km por hora, né? Uma milha, 1 ST por hora aqui. E a terceira que nós vamos falar agora é o nó, né? E o nó nada mais é do que uma milha náutica, ou seja, 1.852 metros por hora, ou 1,852 km por hora. A medição de distância aí, né, de percorrida no tempo é feita através do nó e também de velocidade horizontal. Tá? Maior parte dos casos, a gente vai ver nó para velocidade horizontal e pés por minuto para ver a velocidade vertical. Mas existem algumas aeronaves também que o velocímetro, né, aeronaves pequenas de instrução eu já peguei, que o velocímetro dela não mede em nós, tá? Em KT, knots. Ela mede em milhas por hora. Então estejam preparados aí, caso precise saber mais ou menos quanto uma vale a outra. Né? Um nó é um pouquinho mais do que uma milha por hora. Quilômetros por hora na aviação eu nunca ouvi falar. Agora nós vamos falar de massa. Massa também é uma grandeza agora escalar porque não possui direção, intensidade e sentido. E a massa é uma quantidade de matéria de um determinado corpo de formato definido. E ela pode ser mensurada em quilos ou em libras. Então nós temos aqui, ó, 1,5 kg de alguma coisa e 5 maçãs que também representam 1,5 kg de quantidade de matéria, deixando essa balança aqui equilibrada. Lembrando que a massa é invariável e ela só se altera se aumentar ou reduzir a quantidade de matéria do corpo. E as unidades de medida aí mais destinadas à massa, tá? É o quilograma, que é a unidade padrão de medida de massa no Sistema Internacional de Unidades, e a libra, tá? Uma libra vale aproximadamente 454 gramas, né? 0,454 quilogramas. Então, essa medição de libra aí, ela é uma unidade mais antiga, né, do sistema imperial que eles falam, né? O sistema inglês, onde você tem o galão imperial também. Esse é um outro conceito de unidades, mas sempre uma vai ter equivalência contra a outra, com a outra. É mais ou menos meio quilo, né, uma libra. É um pouquinho menos de meio quilo, mas é mais ou menos meio quilograma aí uma libra, tá bom? Então, essas duas unidades de massa aí tem que estar na cabeça de vocês, porque é bem provável que talvez seja necessário fazer uma conversão, né? Às vezes o combustível é colocado em libras na aeronave por questão de peso, já consegui somar peso. Então, você sabendo isso daí, já fica mais fácil. Agora vamos falar de força, tá? A força é uma grandeza vetorial, tá? Uma grandeza vetorial, ela tem intensidade, direção e sentido, tá? E ela é um elemento da física capaz de alterar a velocidade e ou direção de um corpo. Então ela pode alterar só a velocidade e alterar a velocidade e a direção. Então imagine que nós temos o primeiro caso aqui, ó, que é um bloco com uma força aplicada de 10 newtons para o lado direito aqui. Uma única força, né, obrigatoriamente altera a direção e a velocidade do corpo. Ou seja, se eu pegar um corpo que está parado e aplicar uma única força, ele vai se movimentar e vai alterar a direção ou a velocidade ou os dois dele. Agora temos outros dois casos aqui, né, do bloco 2 e do bloco 3. Duas forças ou mais podem alterar ou não a direção de um corpo. Então nós vemos um bloco aqui que está submetido a duas forças, uma de 10 newtons para cá e outra para cá. Então, um está puxando
com uma força para cá e outro está puxando com a mesma força para cá. Então o bloco vai ficar parado. Por quê? Porque duas forças, nesse caso, não tiveram a capacidade de alterar a direção nem a velocidade deste bloco. Agora, aqui, por exemplo, neste caso, um lado está puxando com 10 e outro está puxando com 8. Então esse bloco vai começar a se movimentar para o lado direito, aqui sim, devido a duas forças, né? Ele vai ganhar velocidade. Lembrando que um corpo que tem velocidade constante, a força resultante nele é nula, tá bom? Força é proporcional à aceleração, nós vamos ver isso daqui a pouco nas leis de Newton. Força não causa velocidade, força causa aceleração. Velocidade constante significa que todas as forças que entram naquele corpo estão se anulando, né? E o corpo mantém a velocidade constante, que é a primeira lei de Newton, a lei da inércia, que nós vamos ver daqui a pouco também. E aí as unidades de força que existem aí. Unidade padrão do sistema internacional é o Newton, né? E a gente vai ver bastante aí o KGF e o Libra-força, tá bom? KGF, a força de 1 kg, Libra-força, a força de 1 libra. Agora, próximo conceito, o peso, que também é uma grandeza vetorial, pois possui direção, sentido e intensidade. Ela é uma força que uma massa sofre por estar submetida à aceleração gravitacional. Lembrando que peso e massa são coisas diferentes. O peso, ele é uma força criada no corpo pela ação da aceleração da gravidade. A massa não, é a quantidade de matéria que o corpo tem. Então eu coloco para vocês aqui 3 desenhos de 3 planetas, tá? Na Terra nós temos a gravidade aproximada de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que a gravidade da Terra é variável, tá bom? Próxima aos polos ela é um pouco maior, próxima ao Equador ela é um pouco menor. Temos a gravidade de Marte aqui, que é 3,71 metros por segundo ao quadrado. E a gravidade de Júpiter, que é 24,79 metros por segundo ao quadrado. Esse valor aqui é um valor médio padrão que pode ser utilizado para os cálculos. Às vezes até em torno de 10 o pessoal usa, não tem problema nenhum. Então o peso é massa vezes gravidade. Então imagine um bloco de 5 kg. Né? Um bloco de 5 kg, na Terra, ele tem uma força-peso, né? A gravidade atrai ele com uma força de 49 newtons. Em Marte, esse mesmo bloco de 5 kg, a força que é causada nele pela atração gravitacional de Marte é de 18,55 newtons. E em Júpiter, a força que um bloco de 5 kg sofre pela aceleração da gravidade é de 124 newtons aproximadamente. Então a gente vê que o que causa a força-peso é a aceleração da gravidade. Como a aceleração da gravidade ao longo dos planetas varia, então a força-peso de uma mesma massa ao longo dos planetas também vai variar. E aí as unidades de força que nós temos também, tá? Além do Newton, que eu já coloquei para vocês, é o KGF, que é a massa de 1 kg submetida à aceleração da gravidade na Terra, tá? Então se você pegar 1 kg submetido à aceleração da gravidade na Terra, ele vai ter uma força de peso de 1 kg a força. E uma libra submetida à aceleração da gravidade na Terra também vai ter um peso aí de 1 libra a força. Lembrando que as unidades de força, quilograma-força e libra-força, elas são exclusivamente aí quando o corpo está submetido à aceleração da gravidade na Terra, tá bom? Não pode ser em Marte, não pode ser em Júpiter. É a força de 1 kg na Terra, é a força de 1 libra na Terra. Agora nós vamos falar de densidade, que é uma grandeza escalar. A densidade é a razão entre a massa de um corpo e o volume que ele ocupa, né? Então, se vocês verem isso daqui, faz bastante sentido, né? 1 kg de cobre, a gente vê que ocupa um espaço menor do que 1 kg de água. Né? Por quê? Porque a densidade do cobre é maior do que a densidade da água. Tá? Lembrando que densidade é massa dividido por volume, normalmente utilizado aí as unidades quilograma por metro cúbico e grama por centímetro cúbico para medição de densidade. Mas existem outras também. O correto é dizer que um corpo é mais denso que o outro, tá? E não mais pesado. Então, por exemplo, o cobre, tá? Eu peguei na tabela lá, ele tem densidade de 8,96 gramas por centímetro cúbico. Então, a cada centímetro cúbico de cobre vai ter 8,96 gramas. Agora, a água ela tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, a cada centímetro cúbico de água, ela vai ter 1 grama. Então, a gente pode falar, nesse caso, que o cobre é mais denso do que a água e não mais pesado, tá? Nunca fale que algo é mais pesado que o outro, é mais denso que o outro. Agora mais um conceito aí de física, trabalho ou energia,
que também é uma grandeza escalar, tá? O trabalho ou energia é o produto, e quando a gente fala produto, falou produto na matemática é multiplicação entre a força aplicada em um corpo e o deslocamento que essa força ocasionou, né? Quanto de deslocamento ela ocasionou. Então imagina esse bloco aqui, aplicamos 10 newtons no bloco, e esse bloco ele se deslocou por 8 metros devido à aplicação desses 10 newtons. Então o trabalho, a energia que foi aplicada nesse bloco, ela é representada pela força vezes o deslocamento. O trabalho é 10 vezes 8, então o trabalho vai ser aí de 80 newton vezes metro, tá? A unidade é essa mesma, newton vezes metro, é força vezes distância. Agora vamos falar de potência, tá bom? Potência é a quantidade de trabalho produzida em unidade de tempo. Então nós temos aqui a situação do anterior, né? Que temos um bloco 1 puxado com uma força de 10 newtons. Essa força de 10 newtons causou um deslocamento de 8 metros e tudo isso aqui aconteceu durante 4 segundos. Então, a potência é o trabalho dividido pelo tempo. E também pode ser calculada por força vezes velocidade, tá? Outra maneira de calcular a potência aí bem usual é força vezes velocidade e vai dar o mesmo resultado, não muda. Então, potência é força vezes deslocamento dividido por tempo. 10 newtons vezes 8 metros, temos o trabalho, dividido pelo tempo que durou a realização desse trabalho, 4 segundos. Portanto, a potência é de 20 newton metros por segundo. Lembrando que newton vezes metro pode ser joule também, tá bom? É a mesma coisa. E joule por segundo é as unidades de potência aí, primeira delas é a watt, tá bom? Newton metro por segundo e watt é a mesma coisa. Outras unidades utilizadas aí é o HP e outra é o CV, tá? O horsepower e o cavalo vapor aí são outras unidades de potência que são disseminadas já nos livros de física aí e utilizado até esses conceitos para falar catálogo de potência de motor, essas coisas. Agora, aceleração. A aceleração ela é uma grandeza vetorial, né? Então ela possui direção, sentido e módulo. Nós vamos ver o que é direção, sentido e módulo no final da aula. Então imagina essa aeronave, ela está voando com uma velocidade de 120 metros por segundo, quando T1 igual a 0 segundos. E aí, ao longo do tempo, após 15 segundos, ela estava com 150 metros por segundo. A aceleração é a variação da velocidade no tempo. Então, a velocidade depois, menos a velocidade antes aqui, vai dar aí 150 menos 120, dividido por 15 menos 0. Tá, aqui acabou ficando V1, mas é V2, tá bom? Aqui eu estou me referindo a V2. 150 menos 120, dividido por 15 menos 0. 30 dividido por 15 vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Então, o que isso significa? Que a cada segundo a velocidade aumentou 2 metros por segundo. E ela pode ser positiva ou negativa a aceleração, tá bom? Quando a aceleração é negativa, a velocidade começa a diminuir. Quando a aceleração é positiva, a velocidade começa a aumentar. E se a aceleração for zero, aí não muda a velocidade. A velocidade se mantém constante ao longo da trajetória. Agora vamos falar da primeira lei de Newton, lei da inércia. Um corpo tende a permanecer em repouso ou em velocidade constante, a menos que um fator externo altere seu estado de movimento. Então, um automóvel com velocidade constante, ele tem força resultante nula, tá? E a inércia, ela é inerente à matéria. Corpos que têm massa têm inércia. Então, o que eu coloquei aqui, ó, imagine um bonequinho dentro de um carro e está sendo realizado um crash test. O carro, ele bateu aqui. Só que o bonequinho, deixa eu voltar aqui. O bonequinho, ele tendeu a continuar o movimento dele, porque nenhuma outra força foi capaz de alterar o seu estado de movimento. Teria que ter tido mais uma força para segurar ele aí, né? Senão, a tendência é a gente continuar aí no nosso movimento. Então, esse exemplo aqui é um exemplo bem legal a respeito da lei da inércia, né? Ele vem em movimento com o carro, aí o carro parou. Só que nenhuma força foi capaz de alterar o estado de movimento. Então, ele manteve o estado de movimento e saiu voando por cima do carro aí, conforme vocês estão vendo na imagem. Coitado do menino, né? Deve ter ido para o hospital depois. Agora vamos falar da segunda lei de Newton. Vamos falar do princípio fundamental da dinâmica, né? Muito difundido aí também a segunda lei de Newton. A aceleração sofrida por um corpo é diretamente proporcional à força aplicada nele. Então, nós temos essas situações aí que eu coloco para vocês, tá? Deste lado e deste lado aqui. Força é
força sobre massa é aceleração. A aceleração causada no corpo pode ser positiva ou negativa também. E quanto maior a massa do corpo, menor a aceleração que ele sofrerá por uma mesma força aplicada. Então, agora eu vou explicar com um desenho. Imagina este corpo, né, deste lado aqui, ó. Os três corpos têm a mesma massa. Só que o que a gente vê? Aqui eu apliquei uma força. Aqui eu apliquei outra força um pouco maior. E aqui eu apliquei uma força maior ainda que as outras duas. Então aqui ele ganhou uma aceleração pequena. Quando eu apliquei uma força um pouco maior, ele ganhou um pouco mais de aceleração em relação a este caso. E quando eu apliquei uma força maior ainda, ele ganhou mais aceleração ainda. Então quanto mais força eu aplicar, mais o corpo vai tender a querer acelerar. Tá? Esse é um caso. E agora imagine o segundo caso, que é esta parte aqui, ó. Eu tenho três corpos, né? Um maior do que o outro. Esse é o menor dos três, esse é o maior dos três e esse é o intermediário. E eu apliquei uma força igual nos três. Como o corpo menor ele tem menos massa, quando eu aplico uma força menor, por ele possuir menos massa, ele acelera mais. E esse daqui, né, por possuir mais massa, ele vai acelerar menos. E esse daqui vai acelerar no intermediário entre os dois. Então, quando eu aplico a mesma força em corpos de diferentes massas, quanto menor a massa, mais ele vai acelerar, quanto maior a massa, menos ele vai acelerar. Tá? É isso que vai acontecer aí pelo princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton. Agora a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Assim que os jatos voam, tá? Assim que os jatos decolam. Todo corpo, ao sofrer uma força, devolve uma força de reação a outro corpo com a mesma intensidade, mas de sentido oposto. E para ação e reação, necessariamente precisa de dois corpos, tá? Então, por exemplo, o foguete, aeronaves a jato, o nosso caminhar, o carro andando na pista, é tudo exemplo de ação e reação. Como é que funciona aqui? O bocal aqui do foguete, ele emite uma quantidade de queima absurda, criando uma força para trás. E essa força para trás impulsiona o foguete para frente. Então, o bocal propulsor do foguete incide força nos fluidos e o fluido impulsiona o foguete para frente. Outra coisa aí, empuxo de aviões, né? O jato aí, ele tem o motor dele e ele impulsiona ar em alta velocidade para trás. Ao ser impulsionado para trás, o ar empurra o motor para frente e toda a estrutura do avião vai para frente, fazendo os jatos decolarem. Né? Um outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês, imagine um bloco colocado no chão. Né? Ele está no chão por quê? Porque nós temos uma força-peso que incide sobre ele. Então, essa força-peso incidindo sobre ele, puxa o bloco para o chão. E o chão cria uma força oposta aqui, que é a força normal, que tem a mesma intensidade da peso. Também outro exemplo aí da lei da ação e reação. Né? Lembrando, muito importante, para ação e reação é necessário dois corpos. Agora, torque ou momento de força. Tá? O torque ou momento de força é uma grandeza vetorial. E o que é o torque ou momento? É uma força capaz de causar rotação. Então imagine este seguinte caso aqui, ó. Nós temos uma porca e uma chave aí, né, chamar aquelas chaves de boca. A gente pega e aplica uma força perpendicular à chave e causa uma rotação nesse parafuso. Porque nós estamos torqueando o parafuso. Tá? A força considerada para o cálculo é a componente perpendicular ao braço da alavanca, causando movimento. Então a força, por exemplo, o que a gente vai fazer para calcular ela? É a distância vezes a força que está na perpendicular. Se a força não estiver exatamente na perpendicular do braço, né, da distância que é isso daqui, ó, tem que estar exatamente perpendicular, vai ter que fazer a componente para calcular certo. Tá? Se a força estiver aqui, por exemplo, ó, deixa eu riscar aqui. Se a força estiver aqui, por exemplo, ó, aí você teria que calcular o vetor componente para achar a força que está aqui, ó, exatamente perpendicular. Porque esse vetor aqui ele é dividido em duas partes. Né? Uma vem para cá, ó, e outra vem para cá. Então, se tem uma força dessa, a componente que eu vou usar para o cálculo é essa componente aqui, ó. Tá? A componente perpendicular ao braço de distância, que é esse aqui. Lembrando que torque é força vezes o braço da alavanca, é assim que se calcula, tá bom? Torque é força vezes braço, e aí nós temos unidades de torque, tá? Então nós temos o Newton metro, que é uma unidade de torque. Nós temos o libra-força pé, né? Quando a força em libra e a distância em pé. E nós temos o libra-força polegada, quando a força em libra e a distância aqui entre o ponto de apoio, né,
da rotação. E a força é em polegadas a distância. Então teremos libra-força polegada aí, mais um elemento existente aí para cálculo de torque. E aqui eu coloquei um exemplozinho para vocês, deixa eu só apagar as minhas anotações aqui, para a gente prosseguir. Vamos lá, pronto. E aí nós temos aqui, por exemplo, uma força, né? Essa força causou torque no parafuso. Esse parafuso, ele começou a tracionar, né? Porque criou uma força para cá e outra para lá, e aí tem uma junta entre duas porcas que foi comprimido. Então uma força de torque, ela causa às vezes outros efeitos também, né? Isso aqui é bastante interessante, esse desenho aqui. Agora, pressão, grandeza escalar. Pressão é uma força aplicada por unidade de área de um determinado corpo. Então, imagina um tanque de ar comprimido com uma pressão de 30 kgf por centímetro quadrado. E aqui eu coloquei uma roda de um carro, né, com um medidor de pressão aí da roda. Você coloca lá na valvulinha e consegue saber quanto de pressão de ar tem na roda. Pressão, força dividido por área, tá bom? Pressão é força sobre área. E no exemplo do tanque de ar comprimido, a estrutura metálica do tanque está sofrendo uma força de 30 kgf em cada centímetro quadrado da área interna do tanque, tá? Isso é o conceito de pressão. E aí as unidades de pressão que nós temos, tá? Temos o bar, temos o kgf por centímetro quadrado, temos o PSI, que é a libra-força por polegada quadrada, e temos o newton por metro quadrado também, que é chamado de pascal, tá? É a mesma coisa. Então, algumas unidades de pressão aí que eu coloco para vocês são essas unidades. Agora vamos falar de velocidade absoluta e velocidade relativa. Velocidade desenvolvida depende sempre do referencial que é adotado. Tá? Então, por exemplo, se eu estou dentro do carro a 100 km a 100 km por hora em relação ao solo, eu em relação ao carro estou a 0 km. Tá? A gente vai entender isso aqui. Ó. Velocidade absoluta é a velocidade desenvolvida em relação à superfície. Então imagine esse avião aqui, ele está a 120 metros por segundo em relação à superfície. E esse daqui está a 150 em relação à superfície também. A velocidade relativa não. Ela é a velocidade desenvolvida em relação a outro referencial. Aí eu coloquei como exemplo aqui para vocês o avião em movimento, né, que não seja a superfície terrestre. Então temos este avião voando a 120 metros por segundo e esse daqui ó, a 200. Então em relação a este avião aqui, ó, esse avião ele está a 80 metros por segundo, ou seja, ele está a 80 metros por segundo mais rápido do que o avião que vem atrás dele. Tá? Então esse é o conceito de velocidade relativa. A velocidade absoluta, o referencial terra, velocidade relativa, o referencial é o outro referencial a ser escolhido. O avião mais rápido tem velocidade de 80 metros por segundo em relação ao avião mais lento, né? Já comentei isso. Vento absoluto e vento relativo. Vamos lá. O vento muda de nomenclatura em virtude do referencial. Então, o vento absoluto é o movimento do ar em relação à superfície, né? Então, nós temos a superfície e o nosso vento caminhando aqui, certo? Esse é o vento absoluto. Pessoal, muita atenção agora no vento relativo, porque isso vai ser um conceito fundamental para a gente compreender lá na frente o que é o ângulo de ataque, tá? Vento relativo, movimento do ar em relação a um corpo em movimento. E ele é sempre paralelo à trajetória do corpo. Tá? A trajetória que o CG do corpo faz é a trajetória que o vento relativo vai estar. Então, imagine que a aeronave está nessa trajetória aqui, né? Ele está em voo ascendente, poderia estar nessa posição, mas subindo aqui, tanto faz. Mas ela está nessa trajetória. Então, o vento relativo, a gente vê que todas as linhas de vento relativo é paralela a essa trajetória, tá? Esse é o conceito de vento relativo. Aqui o vento absoluto é um vento na corrente livre, o vento relativo não. Eu estou me referenciando na trajetória e ele está no sentido oposto à minha trajetória também, tá? O vento relativo, sempre. Agora nós vamos falar de vetores, né? Eu falei até agora para vocês, grandeza vetorial, grandeza escalar, grandeza vetorial, grandeza escalar. Tá? E o vetor é uma maneira visual de representar grandezas vetoriais. Quais são as nossas grandezas vetoriais da aula? Força, velocidade, aceleração e torque. Então, como que são representados os vetores? Os vetores são representados por uma seta. E essa seta é composta de 3 elementos. Tá? Intensidade, diz respeito à quantidade da grandeza vetorial. Então, temos aqui o primeiro exemplo,
Temos aqui uma força de 3 newtons representado por um vetor menor. Uma força de 4 newtons representada por um vetor um pouco maior do de 3 newtons. E uma força de 5 newtons representados por um vetor aqui maior do que os outros dois. Então isso é a intensidade, tá? É a quantidade da grandeza vetorial e o tamanho do vetor tem a ver com isso também, com a intensidade da grandeza vetorial. A direção, ela diz respeito à direção mesmo do vetor, tá bom? Podendo ser horizontal, vertical, diagonal, inclinada. Então, todos os vetores aqui têm 5 newtons, ó, mas eles têm direções diferentes. Aqui está inclinado, aqui está na direção vertical, aqui está na direção horizontal. E aí o sentido é referente ao sentido da trajetória. Dois vetores podem ter a mesma direção e ou intensidade, mas sentidos opostos. Então, por exemplo, esses dois vetores aqui, ó, eles têm a mesma intensidade, né? Os dois têm 5 newtons. E eles têm a mesma direção, ó, que é a direção horizontal, mas o sentido de um está para cá e o sentido de outro está para lá. Então a diferença de direção e sentido é o sentido, uma direção ela admite dois sentidos, né? Mas um sentido admite só uma direção, certo? Na verdade, dois sentidos só admite uma direção. Uma direção admite dois sentidos e dois sentidos admite uma direção. Isso daí a gente sempre lembrando fica mais fácil. Mas o sentido é direita, esquerda, para cima, para baixo. A direção é horizontal ou vertical. Tá? Nesse caso aqui, ó, a direção é horizontal e aqui tem um vetor com 5 newtons com direção horizontal e sentido para a direita. Aqui é um vetor com 5 newtons com sentido horizontal e com direção horizontal e sentido para a esquerda, tá? Esse aí é o conceito de vetores. Lembra que o sentido é direita ou esquerda e a direção é horizontal ou vertical. Agora, composição de vetores, tá? Os vetores eles podem ser combinados, criando um vetor resultante. Então imagine o nosso avião bonito aqui, né? O nosso avião de 4 motores e ele tem uma velocidade aerodinâmica, que é a velocidade desenvolvida em relação ao ar. E tem um vento incidido nele também, né? Então, como a velocidade aerodinâmica está impulsionando ele para frente e o vento está impulsionando ele para cá, a soma desses dois vetores, né? Porque a velocidade do vento também é vetorial, vai criar uma velocidade resultante. Então, na prática, a velocidade do avião ela está se desenvolvendo aqui, ó, nessa linha aqui, é o que eu estou mostrando para vocês. Certo? Isso é o conceito de composição de vetores. Agora eu vou mostrar para vocês o conceito de decomposição de vetores. O vetor resultante ele pode ser decomposto, criando vetores componentes. Então, temos aqui, por exemplo, uma força que nós vamos ver um pouco mais para frente, que é a resultante aerodinâmica. E aí eu fiz uma seguinte decomposição. Uma componente na vertical e outra componente na horizontal. Essa foi chamada de sustentação e essa foi chamada de arrasto. Isso daqui para fazer é necessário conceitos de trigonometria, de seno e cosseno, mas eu creio que na banca da ANAC não vai ser cobrado para você decompor um vetor. Então eu só estou mostrando para vocês que um vetor novo ele pode ser a composição de outros dois vetores e um único vetor pode ser decomposto em 2, 3 ou até mais vetores, tá bom? Enfim, pessoal, terminamos mais uma aula aí da página Aviadores e Aeronautas. Caso você tenha gostado, peço para deixar o seu like no vídeo e se não se inscreveu no canal, se inscreve aí para ficar por dentro do que vem pela frente. Além disso, temos as nossas páginas aí nas redes sociais, Instagram e Facebook, Aviadores e Aeronautas, e temos o nosso e-mail, aviadoresaeronautas@gmail.com. Caso tenha alguma dúvida aí, pode mandar para nós que a gente vai estar respondendo dentro do mais rápido possível. E na próxima aula vamos falar um pouco de fluidostática e atmosfera. Ainda não começou direito esse curso, mas logo ele vai começar e vocês vão gostar. Vai ser bem legal, tá? Vai ser muito bacana. Valeu, muito obrigado e até a próxima.